Olá, pessoal. Meu nome é Thaís, professora do curso de Biomedicina do Unisalesiano Campus de Araçatuba. Eu gostaria de desejar todos as boas-vindas ao nosso 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Esse ano estamos com uma convidada muito especial, a professora Cristina Antoniali. A professora Cristina, ela possui graduação em Farmácia Bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Farmacologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Atualmente é professora titular na disciplina de Farmacologia da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, a Unesp. É orientadora de programas de pós-graduação e desenvolve vários projetos de pesquisas envolvidas com sistemas antioxidantes salivares, drogas antioxidantes e doadoras de óxido nítrico na pressão arterial e disfunção endotelial. Além disso, a professora Cristina é coordenadora geral do projeto de extensão Sorriso Feliz. Então, é com grande satisfação e honra que eu recebo a professora nesta edição e eu agradeço novamente a senhora, em nome do Salesiano, pelo aceite do convite. Então, eu vou passar as palavras para a senhora fazer a condução da palestra. Muito obrigada, professora. Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer, o carinho da professora Thaís e da professora Bianca, por escolher entre tantos pesquisadores e professores que poderiam contribuir o meu nome, Então, espero que vocês gostem da palestra que eu preparei para vocês. Vamos começar. Eu vou projetar aqui a minha tela. Então, o título da palestra que eu vou apresentar hoje para vocês é Apocinina e seus efeitos vasculares pleiotrópicos, perspectivas para o tratamento da hipertensão arterial. Então, nós vamos inicialmente analisar, as palavras-chave desse título que eu formulei para essa palestra. Então, a apocinina. O que é a apocinina? A apocinina é um composto orgânico, fenólico, também conhecida como acetovanilona. Ela é estruturalmente relacionada à vanilina. O que é a vanilina? É aquele composto orgânico que confere gosto e sabor característicos da baunilha. Ela foi inicialmente isolada da raiz de uma planta chamada Pricorrhiza curroa, que é uma erva tradicionalmente utilizada na medicina indiana. A apocinina vem sendo estudada desde 1883, quando foi inicialmente descrita e caracterizada por um farmacologista alemão e usada na terapia empírica devido a seus efeitos contra edema e problemas cardíacos. Os efeitos farmacológicos da apocinina parecem ser resultantes da sua capacidade em prevenir a formação de radicais livres, os íons de oxigênio e os peróxidos no organismo. Então, aqui nós podemos observar, a estrutura molecular da apocinina, o seu anel aromático, o anel benzênico, que é a base molecular dessa estrutura. Nós temos a parte superior da molécula, que é a cetona aromática. Depois nós temos o éter aromático, que confere a essa molécula polaridade e reatividade, e a hidroxila fenólica, que dá a essa molécula a propriedade de ser uma molécula química com capacidade antioxidante. Ainda avaliando as palavras-chave,
deste título, nós podemos verificar aqui, ó, as palavras de efeitos pleiotrópicos. O que são efeitos pleiotrópicos? Efeitos pleiotrópicos, em farmacologia, referem-se aos múltiplos efeitos de um medicamento que vão além do seu mecanismo, de ação principal. No caso da apocinina, nós temos observado, através dos vários estudos realizados com essa droga, que essa droga, ela é um inibidor da enzima NADPH oxidase em células polimorfonucleares. Então, a NADPH oxidase nessas células polimorfonucleares, ela é capaz de metabolizar o oxigênio molecular numa espécie reativa, conhecida como ânion superóxido. Quando a apocinina é fagocitada, ela tem a capacidade de ser transformada num metabólito ativo chamado de apocinina. Quem faz essa metabolização dentro da célula polimorfonuclear é uma outra enzima chamada de mieloperoxidase. A diapocinina, então, formada, ou seja, o metabólito ativo da apocinina, é capaz de inibir as subunidades funcionais da NADPH oxidase e, consequentemente, a partir dessa inibição, não são gerados mais essas moléculas ou esses radicais livres, né? Principalmente o ânion superóxido. Então, quanto maior a atividade da mieloperoxidase, maior seria a atividade da apocinina em inibir a NADPH oxidase. No entanto, a mieloperoxidase não é expressa em células não fagocíticas ou em células vasculares, por exemplo. Então, os mecanismos moleculares da inibição da NADPH pela apocinina nessas células ainda não são totalmente esclarecidos. Então, se não temos a mieloperoxidase nas células vasculares, como que ela poderia ser metabolizada e transformada no dímero ativo, a diapocinina? Tem sido sugerido que nas células vasculares, o peróxido de hidrogênio seria capaz de metabolizar a apocinina no seu dímero ativo. E uma vez formado o dímero ativo, ele teria a capacidade, então, de, nessas células, bloquear ou inibir a atividade da NADPH oxidase. Uma outra proposta que tem sido levantada, tem sido sugerida também, é que, nas células vasculares, a apocinina funcionaria como um scavenger de moléculas ou de radicais livres. O scavenger funciona como se fosse um sequestrador, um quelante desses radicais livres. Então, atualmente, não está bem descrito como que se dá o mecanismo de ação da apocinina nas células vasculares, ou em outras células que não sejam, né, as polimorfonucleares. Ainda avaliando o nosso título, nós usamos aqui como palavra-chave também a hipertensão arterial. O que é a hipertensão arterial? Acho que todos nós sabemos que a hipertensão arterial é uma condição, né, que acomete atualmente na população brasileira adulta 35%. Então, 35% dos brasileiros adultos apresentam aumento da pressão arterial. Essa condição, no Brasil, leva à morte diariamente de 388 pessoas, que morrem em consequência às várias alterações decorrentes, ou as várias doenças decorrentes ou consequentes da hipertensão arterial.
como o acidente vascular cerebral, o infarto do miocárdio, o aneurisma arterial, a insuficiência renal e cardíaca. A condição é tão séria que a Sociedade Brasileira de Hipertensão, né, em conjunto com o Ministério da Saúde, declararam o dia 26 de abril como Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Bom, no Brasil, são hipertensos 21,3% dos homens e 26,9% das mulheres. 50% dos hipertensos têm consciência dessa condição, sabem que tem aumento de hipertensão, tem aumento da pressão arterial. No entanto, apenas 25% dessa população hipertensa aderem aos tratamentos farmacológicos. Alguns sintomas são observados quando a pressão arterial está muito alta, como tontura, sangramento nasal, falta de ar e dor de cabeça. E se essa condição não for tratada, nós sabemos que as consequências são graves. Como dito anteriormente, a pressão alta, ela é responsável por 40% dos infartos do miocárdio, 80% dos acidentes vasculares cerebrais e 25% das insuficiências renais terminais. O tratamento farmacológico da hipertensão é feito com diferentes classes de medicamentos. Por exemplo, diuréticos tiazídicos, como a furosemida e a hidroclorotiazida, bloqueadores de receptores da angiotensina, bloqueadores ou antagonistas, né, de receptores da angiotensina, como a losartan e o valsartan, os bloqueadores dos canais de cálcio, como a amlodipina, nifedipina, os inibidores da enzima conversora, como captopril e lisinopril, os antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos, como metoprolol, atenolol, carvedilol, e várias outras drogas antihipertensivas que têm sido estudadas e testadas antes de serem, né, liberadas para tratamento da população. Pelo guidelines, né, publicado pela Sociedade Europeia de Hipertensão e pela Sociedade de Cardiologia Europeia, o tratamento, o manejo da hipertensão, ele é feito em 3 passos. A terapia inicial, ela é sempre feita com a associação ou combinação de 2 drogas, ou de 2 tipos de medicamentos, de 2 classes farmacológicas diferentes, como os inibidores da enzima conversora ou os bloqueadores de receptores de angiotensina, associados com bloqueadores de canal de cálcio ou alguma droga diurética. Caso a hipertensão não seja normalizada, o segundo passo dessa terapia será feito com uma combinação de 3 medicamentos, de 3 classes farmacológicas. Então, inibidores da enzima conversora, de angiotensina, ou um bloqueador de receptor de angiotensina, associados com um bloqueador de canal de cálcio e também com um diurético. E se mesmo nessa condição, com essa combinação tripla de medicamentos, a hipertensão não for controlada, nós passamos para o estágio 3, né? Na tentativa de reduzir os valores de pressão arterial para valores mais associados àqueles desejados com a terapia farmacológica.
Esse passo 3 é feito com uma combinação tripla associada com a espironolactona, ou outra droga que pode ser também aqui associada no tratamento. Esses pacientes são chamados, então, de pacientes hipertensos resistentes. E eles correspondem a de 12 a 15% da população hipertensa, ou seja, entre aqueles hipertensos, quando estabelecida uma terapia com mais de 3 classes de antihipertensivos associados, não é observada a normalização adequada ou próxima da adequada e esperada com a terapia farmacológica. Bom, a hipertensão, nós sabemos que é uma condição ou uma doença, como definido por alguns, de desregulação de múltiplos fatores. Então, eu mostro para vocês uma imagem do mosaico da hipertensão, inicialmente publicado por Irving Page em 1948, onde ele relacionou 4 fatores principais que estariam envolvidos na condição da hipertensão, como fatores neurológicos, fatores cardiovasculares, fatores endócrinos e fatores renais. Posteriormente, em 1982, esse mosaico foi revisto e outros componentes foram inseridos nessa figura, como os componentes neuronais, anatômicos, hemodinâmicos, endócrinos, humorais, genéticos, adaptativos e ambientais. E mais recentemente, foram levantados os fatores principais dessa desregulação, como cérebro e sistema nervoso simpático, alterações de função, estrutura e mecanismos associados aos vasos sanguíneos, a hiperinsulinemia e a resistência à insulina, elementos associados ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, fatores hormonais associados ao sexo, alterações genômicas, alterações associadas à inflamação e ao estresse oxidativo. Nosso laboratório tem estudado alterações na função e estrutura e mecanismos vasculares, e entre eles, aqueles ocasionados pelo desequilíbrio redox, que leva ao estresse oxidativo. Então, o nosso laboratório, né, o nosso grupo de pesquisa, tem testado a hipótese que a apocinina seria capaz de restaurar a função do endotélio vascular e a modulação endotelial, da pressão arterial e da reatividade dos vasos sanguíneos a diferentes agonistas vasoconstritores e vasodilatadores em modelos experimentais de hipertensão. Esse é um dos primeiros resultados que nós conseguimos publicar, né? Uma revista importante da nossa área, em 2022, onde nós comparamos a capacidade antioxidante da apocinina a uma molécula química que tem descrito, já na literatura, que já é descrita na literatura como uma molécula de alta capacidade antioxidante. Então, nós fizemos, por uma metodologia já descrita e padronizada, a avaliação da capacidade antioxidante do ácido protocatecúico, e aqui nós podemos observar a alta capacidade antioxidante dessa substância química, e
Quando comparada à apocinina, nós também observamos que a apocinina apresenta capacidade antioxidante, apesar de ser menor, né, do que o ácido protocatecoico. Também observamos, avaliamos e comparamos a capacidade antioxidante da apocinina com o seu dímero ativo, a diapocinina, e observamos que, assim como a apocinina, a diapocinina apresenta capacidade antioxidante nesses ensaios realizados in vitro. Posteriormente, nós testamos a apocinina e o ácido protocatecoico como inibidores da NADPH oxidase em células ou em vasos sanguíneos, anéis de aorta, não estimulados, né? Isolados de ratos normotensos. Nós avaliamos, por uma metodologia também já padronizada e descrita na literatura, a atividade dessa enzima. E comparamos, então, a apocinina com o ácido protocatecoico. E verificamos que ambos têm capacidade em inibir a atividade da NADPH oxidase, caracterizando, então, essa molécula não só como um antioxidante, mas também como um inibidor de NADPH oxidase. Posteriormente, usando uma sonda fluorescente que indica a quantidade de ânion superóxido, como eu disse anteriormente, uma molécula altamente reativa, um radical livre, em células endoteliais de aorta de ratos Wistar, nós avaliamos, então, se a apocinina seria capaz de reduzir, né, a geração ou a quantidade ou a biodisponibilidade desses radicais livres. E nós vimos que a apocinina, a semelhança da diapocinina, conseguem reduzir significativamente a biodisponibilidade desses radicais livres nas células vasculares ou nas células endoteliais. Bom, com isso, eu mostro para vocês, através desses experimentos, e comprovo o que já vinha sendo descrito nas células polimorfonucleares, que a apocinina nas células vasculares apresenta, né, efeito antioxidante e também funciona como um inibidor da enzima NADPH oxidase. Bom, então, como eu disse, a partir dessa observação, nós fomos testar o efeito in vivo da apocinina em um modelo experimental de hipertensão arterial. Para isso, nós fizemos estudos in vivo e in vitro. Bom, o modelo experimental de hipertensão que nós utilizamos no nosso laboratório é o rato espontaneamente hipertenso. Esse modelo experimental é um modelo geneticamente selecionado. E ele é, entre os modelos experimentais para estudos de hipertensão, o modelo mais utilizado por diferentes laboratórios de pesquisa. Por ser um modelo geneticamente selecionado, esse rato espontaneamente hipertenso, ele foi, né, a sua linhagem foi conseguida pelo cruzamento de ratos normotensos que apresentavam valores de pressão arterial sistólica acima daqueles considerados para um rato normotenso.
Então, entre os ratos normotensos, nós temos esses valores de pressão arterial sistólica em torno de 110, 112 milímetros de mercúrio. Para esses ratos que foram utilizados na criação dessa linhagem, esses ratos Wistar apresentavam valores alterados, como disse, em torno de 135 milímetros de mercúrio. Para isso, então, foram cruzados irmãos, machos e fêmeas, de uma mesma ninhada, e com isso foi conseguida, através de várias, né, gerações, o que hoje nós temos estabelecido nos laboratórios de pesquisa para utilização como modelo experimental de hipertensão geneticamente selecionado, o rato espontaneamente hipertenso, que é um animal que nasce com normotensão, ou seja, ele não tem alteração de pressão arterial sistólica, mas com o seu desenvolvimento, aqui medido em semana, nós observamos que há um aumento desses valores de pressão arterial sistólica. Valores esses que tendem a se estabelecer num patamar acima de 150 milímetros de mercúrio, né, a partir da 12ª, 15ª semana de desenvolvimento, né? Então, nós podemos ver aqui, tanto para machos, quanto para fêmeas, a hipertensão estabelecida, né, e caracterizada por valores de pressão arterial sistólica acima de 150 milímetros de mercúrio. Então, o rato espontaneamente hipertenso, esse modelo geneticamente selecionado, ele apresenta com algumas características que a gente identifica também naqueles pacientes que desenvolvem a hipertensão essencial humana, que é um aumento de pressão arterial sem uma etiologia específica, um aumento da atividade do sistema nervoso autônomo simpático, um aumento da resistência vascular periférica, aumento dos níveis plasmáticos de angiotensina 2 e, como objeto do nosso estudo principal, disfunção endotelial e disfunção vascular. Então, nosso foco vai ser avaliar, nesse modelo experimental de hipertensão, o rato espontaneamente hipertenso, alterações na função vascular, alterações na função das células endoteliais, que a gente caracteriza como disfunção endotelial, e o impacto do estresse oxidativo nessa disfunção endotelial. Para isso, nós vamos usar ferramentas farmacológicas, entre elas, né, a apocinina, que tem sido testado no nosso laboratório, pelo nosso laboratório de pesquisa, como uma droga antioxidante. Usamos, né, vasos sanguíneos, né, artérias principalmente, artérias essas que apresentam no seu interior células endoteliais, né, que são, né, produtoras de fatores, fatores esse previamente estudado, inicialmente avaliado e descrito pelo Dr. Furchtgott, num trabalho clássico publicado na revista Nature, em 1980, onde ele mostra a importância ou o papel das células endoteliais na geração desses fatores que vão controlar o tônus vascular. Aqui são apresentados para vocês dois experimentos realizados pelo professor Furchtgott,
onde ele avalia a reatividade dos vasos sanguíneos de alguns animais experimentais que eram contraídos por ação da noradrenalina e relaxados por ação da acetilcolina. Interessantemente, nesta época, o professor Furchtgott, ele avaliava o efeito vasodilatador da acetilcolina, que era observado em alguns vasos que apresentavam no seu interior, funcionalmente, as células endoteliais. Quando essas células endoteliais eram removidas mecanicamente ou por uso de algumas drogas, ele observava que essa resposta vasodilatadora não era mais observada, mostrando, então, a importância das células endoteliais na manutenção, no relaxamento do vaso sanguíneo. A partir desses estudos, então, foram feitos vários outros e chegaram à informação, à descrição, que as células endoteliais são capazes de sintetizar fatores relaxantes derivados do endotélio ou fatores contráteis derivados do endotélio. Esses fatores, quando produzidos pelas células endoteliais, são capazes de produzir respostas vasodilatadoras no músculo liso vascular ou respostas contráteis no músculo liso vascular. A ausência da produção dos fatores relaxantes derivados do endotélio podem levar a um aumento da resistência vascular periférica e, consequentemente, ao aumento da pressão arterial. O nosso laboratório, então, tem avaliado a disfunção endotelial dos ratos, observada nos vasos sanguíneos, tanto de resistência quanto de condutância, de ratos espontaneamente hipertensos. Como que a gente avalia isso pelos nossos experimentos funcionais de reatividade vascular? Então, como eu mostrei para vocês, a acetilcolina, como todos vocês bem sabem, é capaz de relaxar um vaso sanguíneo, de promover uma vasodilatação, como aqui mostrada, concentração dependente, mediada pela presença das células endoteliais, que vão liberar os fatores relaxantes derivados do endotélio. Aqui nós observamos que aortas de ratos espontaneamente hipertensos apresentam uma menor sensibilidade à acetilcolina do que aortas de ratos normotensos, já caracterizando aqui funcionalmente a disfunção endotelial, que é melhor observada aqui nos vasos de resistência, como as artérias mesentéricas de pequeno calibre. O que nós observamos é que essa resposta vasodilatadora, concentração dependente da acetilcolina, muito bem observada aqui nas artérias mesentéricas dos ratos normotensos, ela é extremamente prejudicada nas artérias mesentéricas dos ratos hipertensos. Então, essas respostas vasculares caracterizam muito bem a disfunção endotelial, observada em aorta pela menor sensibilidade e observada em artérias mesentéricas pela menor reatividade a esse vasodilatador
dependente, que tem sua resposta vasodilatadora dependente do endotélio. Vamos observar se essas células endoteliais eram capazes de, in vitro, né, produzirem, né, o fator relaxante derivado de endotélio, que nós estudamos no nosso laboratório, que é o óxido nítrico. E vejam que interessante, as células endoteliais, né, de ratos normotensos produzem uma quantidade significativa, importante de óxido nítrico, quantidade essa que é muito diminuída pelas células, né, pela produção das células endoteliais dos ratos espontaneamente hipertensos. Essa redução de produção de óxido nítrico é observada tanto em aorta quanto em artéria mesentérica. Podemos ver aqui também que as células endoteliais dos ratos hipertensos, das artérias mesentéricas, também produzem, né, uma quantidade de óxido nítrico significativamente menor que a observado em ratos normotensos Wistar. Tratamos os nossos ratos com a apocinina, justamente para verificar se o tratamento com a apocinina seria capaz de reverter essas alterações da função endotelial que eu mostrei previamente para vocês. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês os efeitos da apocinina, caracterizados no nosso laboratório como efeitos pleiotrópicos. Então, ratos Wistar, ratos SHR foram estudados, e os ratos SHR tratados com apocinina. Esses animais foram mantidos em condições controladas, de claro, escuro, temperatura, e eram alimentados com água e ração ad libitum. O tratamento com apocinina foi realizado a partir da quarta semana após o nascimento e mantido até a 10ª semana de desenvolvimento. Tratamos esses animais com uma dose de apocinina que corresponde a 30 miligramas por quilo, apocinina diluída na água de bebê, fornecido a esse grupo que seria tratado. Os animais que não foram tratados foram alimentados apenas com água e ração, é claro, né? O primeiro experimento que eu mostro para vocês é o efeito, ou são os resultados obtidos com o tratamento da apocinina, onde nós avaliamos a pressão arterial média, a frequência cardíaca, a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica de ratos normotensos e ratos hipertensos, não tratados as barras claras e tratados as barras escuras. E nós podemos observar aqui que ratos SHR, quando eles são tratados com apocinina, eles apresentam menor valor de pressão arterial média do que os ratos hipertensos não tratados, que já apresentavam valores significativamente maiores do que aqueles observados em ratos normotensos, mostrando que a apocinina em vivo é capaz de reduzir a pressão arterial média dos ratos hipertensos, apesar de não ter efeito pressor nos ratos normotensos. Também observamos
que os valores aumentados de frequência cardíaca, de pressão arterial sistólica e de pressão arterial diastólica, que eram observados nos animais hipertensos não tratados, foram significativamente diminuídos quando esses animais eram tratados com a apocinina. Observamos que a reatividade à acetilcolina, que é o agonista vasodilatador, que tem seu efeito dependente da presença das células endoteliais, mostra-se, né, menos potente em artérias mesentéricas de ratos SHR, se comparado às artérias mesentéricas de ratos normotensos. Da mesma forma que observado nas artérias aortas de ratos hipertensos, que são, né, significativamente menos sensíveis à acetilcolina que as aortas de ratos normotensos. Interessantemente, quando nós tratamos os ratos hipertensos com a apocinina, nós observamos que essas artérias mesentéricas ficaram muito mais sensíveis à acetilcolina, e da mesma forma que as artérias aortas se mostraram mais sensíveis à acetilcolina do que observado previamente nos animais hipertensos. Então, mostrando por esses experimentos que a apocinina em vivo, o tratamento de ratos hipertensos com a apocinina promove redução da pressão arterial e também previne o aparecimento da disfunção endotelial. Em outros experimentos, nós avaliamos as células endoteliais. Para isso, nós verificamos a concentração de óxido nítrico e a concentração de espécies reativas de oxigênio nas células endoteliais de animais normotensos, hipertensos e hipertensos tratados. E, para isso, nós utilizamos sondas fluorescentes, que, no interior das células endoteliais, se ligam ao óxido nítrico formado ou às espécies reativas presentes nessas células. E o que nós observamos aqui nesses primeiros resultados? Que a quantidade de óxido nítrico está reduzida nas células endoteliais de ratos hipertensos, mas as quantidades de espécies reativas de oxigênio estão aumentadas nessas células endoteliais de animais hipertensos quando comparadas às quantidades, né, quantificadas, né, ou medidas nas células endoteliais de ratos normotensos. E, interessantemente, quando esses animais hipertensos são tratados com a apocinina, nós aumentamos significativamente a quantidade ou a concentração de óxido nítrico e reduzimos a quantidade presente basalmente, né, de espécies reativas. Quando essas células endoteliais são estimuladas com acetilcolina, há um aumento da produção de óxido nítrico. No entanto, esse aumento não é observado nos animais hipertensos, porém, quando esses hipertensos foram tratados com apocinina, a quantidade observada de óxido nítrico foi significativamente maior do que aquela quantificada nas células endoteliais de animais hipertensos. Da mesma forma, a quantidade de espécies reativas observadas nas células endoteliais dos animais hipertensos tratados com a apocinina foi significativamente menor do que aquelas medidas nas células endoteliais dos animais hipertensos. Mostrando, então, que a apocinina é capaz, por algum mecanismo, né,
ainda não totalmente compreendido, e por isso que a gente caracteriza aqui como um efeito pleiotrópico, que ela é capaz, sim, de aumentar a concentração intracelular de óxido nítrico, tanto basal quanto estimulada, tá? Isso, né, pode ser consequente da sua atividade antioxidante, isso pode ser consequente da sua atividade como scavenger de espécies reativas, caracterizada pela redução, né, da quantidade ou da concentração de espécies reativas de oxigênio quantificadas, então, nessas células endoteliais. Vamos observar também se a apocinina seria capaz de reduzir a quantidade de óxido nítrico sintetizado, né, e liberado para o meio. Então, nós avaliamos nas soluções, né, fisiológicas que estão banhando os vasos sanguíneos, quando a gente faz a experimentação com órgão isolado, e para isso nós quantificamos, né, não só nas soluções fisiológicas, mas no plasma e nos homogenatos de aorta e de artéria de leito mesentérico que foram extraídos, né, dos animais experimentais. Então, o que nós observamos aqui? Que o rato hipertenso apresenta uma concentração plasmática de óxido nítrico menor que o rato normotenso, uma concentração de óxido nítrico menor, né, em homogenatos de aorta, homogenatos de leito mesentérico. E, interessantemente, quando esses animais são tratados com apocinina, nós observamos que a concentração de óxido nítrico no plasma é aumentada, assim como a concentração de óxido nítrico na aorta e na aorta aumentada, apesar da concentração nas artérias mesentéricas não serem significativamente alteradas. Mostrando, então, que a apocinina aumenta significativamente a biodisponibilidade de óxido nítrico plasmático e vascular. Fomos avaliar também a expressão da enzima que produz, né, que sintetiza o óxido nítrico, a óxido nítrico sintetase, ou óxido nítrico sintase endotelial. E aqui, por experimentos de Western blot, nós podemos observar que a expressão dessa enzima é significativamente menor em ratos espontaneamente hipertensos, se comparados aos ratos normotensos. E quando nós tratamos esses animais, esses ratos hipertensos, nós observamos que a expressão dessa proteína é significativamente aumentada. Mostrando, então, que a apocinina, por mecanismos ainda que nós não entendemos, que nós não compreendemos totalmente, é capaz de aumentar a expressão da enzima produtora de óxido nítrico em vasos de SHR. Avaliamos também a expressão de isoformas da NADPH oxidase, ou seja, da enzima produtora de ânion superóxido. E o que nós observamos? Que a expressão da isoforma 2, da NADPH oxidase, caracterizada como NOX2, ela está aumentada em aortas, né, de ratos espontaneamente hipertensos, assim como a sua subunidade funcional P47-FOX, que também está aumentado nesses homogenatos de aorta. Quando nós tratamos o rato SHR com apocinina, o que nós observamos? A expressão dessas enzimas
e de suas subunidades funcionais foram significativamente reduzidas, mostrando, então, que a apocinina é capaz, por algum mecanismo que ainda nós não entendemos, reduzir a expressão da isoforma da NADPH oxidase e da sua subunidade regulatória em vasos sanguíneos. Avaliamos mais ainda a atividade da NADPH, não só a expressão, mas a capacidade dessa proteína ou dessa enzima produzir espécies reativas. Então, usando a reação de quimiluminescência à lucigenina e utilizando a horta e leito mesentérico dos animais experimentais, nós observamos que a atividade da NADPH estava aumentada em aortas de ratos hipertensos, assim como estava aumentada em leito mesentérico de ratos hipertensos. Quando esses animais experimentais, quando esses ratos hipertensos foram tratados com a apocinina, nós observamos que a atividade da NADPH foi significativamente reduzida, tanto em aorta quanto em leito mesentérico, mostrando que a apocinina é capaz de reduzir a produção de espécies reativas em vasos sanguíneos de animais experimentais. Aqui comprovando, né, aqueles efeitos inicialmente descritos que a apocinina, que caracterizavam a apocinina como um inibidor de NADPH oxidase. Mais uma vez, avaliamos se esse endotélio desses animais, de ratos hipertensos tratados com a apocinina, seria capaz de modular as contrações vasculares estimuladas por agonistas adrenérgicos, como a fenilefrina. E o que nós observamos aqui, ó? Que para os animais hipertensos, quando esses animais são tratados com apocinina, a modulação do endotélio sobre a resposta vasoconstritora é significativamente aumentada em relação àqueles animais hipertensos que não foram tratados. Então, mostrando que a apocinina restabelece a atividade do endotélio sobre a resposta vasoconstritora ao agonista alfa-1 adrenérgico. Todos esses resultados fazem parte de estudos publicados pelo nosso grupo em revistas internacionais bastante conceituadas, como a Vascular Pharmacology e como a Free Radical Biology em Medicina. São revistas da nossa área de alto fator de impacto, que vocês podem encontrar nas principais bases de dados de revistas internacionais. Bom, então, até o momento, o nosso laboratório de pesquisa mostrou que entre os efeitos pleiotrópicos da apocinina, nós podemos ressaltar um aumento da capacidade plasmática, uma redução do efeito pressor da angiotensina 2, uma redução da expressão da NADPH oxidase, isoforma 2 e sua subunidade funcional em artérias mesentéricas. Podemos mostrar que a apocinina é capaz de reduzir a produção da produção de espécies reativas de oxigênio dependente de NADPH em vasos sanguíneos, como a artéria mesentérica e a artéria aorta. Mostramos, né, por outros estudos além desses, que há uma capacidade da apocinina reduzir a expressão não só da enzima
produtora de óxido nítrico, mas também da sua subunidade ativada, da atividade da óxido nítrico sintase, tanto nos vasos quanto a caracterizada no plasma, a expressão dos receptores de angiotensina 2, do receptor AT1 de angiotensina 2 em aortas, em artéria mesentérica, aumentado a expressão da receptores de angiotensina 2, do tipo 2, né, em aorta, e como mostramos nesses trabalhos, por esses experimentos, a modulação do endotélio, não só nas respostas vasoconstritoras induzidas por agonistas adrenérgicos, mas também respostas vasoconstritoras induzidas pela angiotensina 2. Então, para fecharmos a nossa palestra, né, e voltando no título original dessa palestra, nós, com esses experimentos, né, mostramos que o tratamento com a apocrina de animais hipertensos é capaz de prevenir o desenvolvimento da hipertensão, de prevenir o desenvolvimento da disfunção endotelial e, desta forma, restabelecer a função endotelial, que será responsável por modular de uma forma mais fisiológica o tônus vascular, prevenindo, consequentemente, o aumento da resistência vascular periférica e o aumento da pressão arterial. A maioria dos resultados apresentados aqui foram conseguidos no nosso laboratório de pesquisa por experimentos realizados principalmente por alguns pesquisadores que trabalharam diretamente comigo, como a Lígia Arnedo Peraza, que atualmente é funcionária do Instituto Federal de Educação de Ciência e Tecnologia no Mato Grosso do Sul, pelo Murilo Eduardo Graton, né, que é aluno egresso do Unisalesiano, do curso de farmácia. Atualmente, ele desenvolve a função de pós-doutorando, de pós-doc, na Universidade de Alberta, no Canadá, no laboratório da professora, né, Sandra David, da professora Jéssica Antonini Troiano, que atualmente é professora da Faculdade de Medicina da Unifadra Fundec em Dracena, e da professora Simone Regina Potti, que atualmente é professora do Departamento de Ciências Médicas da Faculdade, da Universidade Estadual de Minas Gerais. Além disso, eu não poderia deixar de agradecer todos os pesquisadores que trabalham diretamente comigo atualmente. Então, a doutoranda Mariana, a mestranda Amanda, a doutoranda Adriele e a doutoranda Alana, assim como os alunos de iniciação científica do curso de odontologia João Vitor, Brenda, Isadora e Lívia, e as alunas de iniciação científica, que são alunas do curso de biomedicina do Unisalesiano, a Maria Luísa e a Lívia. Agradeço a todos vocês por terem me ouvido. Estarei à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida. Vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou pelas redes sociais. Muito obrigada. Professora, mais uma vez eu gostaria de te agradecer pela excelente palestra. É um privilégio nosso ter uma aula com a senhora que tem expertise nessa área. Com certeza, como eu, os alunos vão aprender bastante com a aula da senhora. Então, eu gostaria de encerrar mais uma edição do nosso congresso.
Obrigada a você, aluno, por ter assistido à nossa palestra. Desejo, então, um excelente congresso a todos e até mais.